JG de volta para falar sobre as mudanças feitas agora à noite no projeto Antifacção pelo relator Guilherme Derrite. Segundo a Polícia Federal e o governo, esse novo texto não resolve os problemas da versão anterior, alvo de críticas não só do governo, mas também de especialistas que apontam inconstitucionalidade do projeto. E quem vai relatar para a gente toda essa reação é a Heloísa Torres, ao vivo de Brasília. Boa noite, Elo. Oi, Renata. Boa noite para você também e para todos. Olha, amanhã cedo tem uma reunião do presidente da Câmara, Hugo Motta, com os líderes dos partidos. E o governo está aí numa força-tarefa para convencer parlamentares de que o texto proposto pelo deputado Guilherme Derrite, do Progressistas, não é bom. E a oposição quer votá-lo. Derrite é relator do projeto que agora está sendo chamado de Marco Legal do Crime Organizado. Ele foi escolhido relator pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, que passou o dia intermediando conversas sobre a proposta. Agora à noite, Derrite falou com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Isso aconteceu depois das críticas ao parecer divulgado em que a Polícia Federal só poderia atuar nas investigações contra facções se houvesse um pedido de governadores. Bem, depois da conversa com Andrei, o relator divulgou uma nova versão do texto. Isso foi agora há pouco. E o novo texto permite a participação da Polícia Federal por iniciativa própria, sem provocação do governador, mas mantém a competência das polícias civis na investigação. O texto diz que a PF poderá participar em caráter integrativo com a Polícia Estadual, por meio de solicitação fundamentada do delegado de Polícia Estadual ou do Ministério Público Estadual competente, ou por iniciativa própria, através de comunicação às autoridades estaduais competentes. Bem, eu perguntei ao diretor-geral da Polícia, Andrei Rodrigues, como que tinha sido a reunião e ele me respondeu o seguinte, que, como dirigente da instituição, não pode aceitar nenhuma proposta que suprima a atribuição da Polícia Federal ou reduza sua capacidade de enfrentar o crime organizado. E que a mudança no texto não resolve. A PF não pode participar de investigação, que é sua competência, e menos ainda apoiar. Agora há pouco, o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira, disse que não foi feita nenhuma mudança significativa, sim, e que o novo texto continua esvaziando a competência da Polícia Federal, que é inconstitucional. Bem, e o jurista Gustavo Sampaio falou que a mudança no texto também não soluciona o problema e que a PF não pode ser coadjuvante na investigação. Não devolve toda a autonomia da qual a Polícia Federal necessita para a apuração, para a investigação desse tipo de crime, como também não cumpre o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição da República, que estabelece que a Polícia Federal cumpre o dever, o papel de investigar, apurar os crimes que tenham repercussão interestadual ou internacional. Deixar a Polícia Federal como um mero coadjuvante, um copartícipe no procedimento de apuração da prática delituosa nestes casos, importa uma violação ao espírito da Constituição da República e ao que diz o parágrafo 1º do seu artigo 144. Elô, vamos para um outro ponto que estava pegando, que era aquele de equiparar as penas de integrantes de facção às penas de terroristas, né? Nesse ponto, parece que não houve mudança nenhuma, continuou tudo do mesmo jeito. É isso, Renata. E o trecho foi muito criticado, né, por juristas e parlamentares durante todo o dia e seguiu, como você disse, com os mesmos problemas apontados por eles. Então, segue valendo a versão anterior, que não classifica as facções formalmente como terroristas, mas determina que, se houver, por exemplo, domínio de território e ataque às forças de segurança, que as penas sejam de 20 a 40 anos, equivalentes ao terrorismo. Vamos ver a repercussão. No início do dia, o governo federal criticou a primeira proposta de Derrite de punir alguns crimes praticados por integrantes de facções como atos de terrorismo. A entrevista foi para a Globo News. Eles, na verdade, recuaram
naquela ideia inicial de transformá-las efetivamente em terroristas, mas procuraram uma equiparação quase que banalizando as ações terroristas. Terrorismo, em qualquer país do mundo, é uma exceção para determinadas circunstâncias e não para qualquer atividade criminosa. E aqui se banaliza o terrorismo de tal forma que a lei ficou com muitos artigos, com inúmeras situações, e eu insisto, o grande problema dessa proposta é que ela vai desestabilizar todo o sistema penal e processual brasileiro. Também em entrevista à Globo News pela manhã, o relator Guilherme Derrite negou que esteja equiparando facções criminosas a grupos terroristas. Foi esse cuidado que eu tomei ao incorporar dentro da Lei 13.260, não classificando apenas as organizações criminosas, ou o Comando Vermelho, o PCC ou qualquer outra, como organizações terroristas, mas sim tipificando, criando condutas típicas. Ou seja, se o indivíduo que pertence à organização criminosa e comete tais delitos, aí eu passei a elencar todos eles, domínio de territórios, exploração econômica, utilização de armamento exclusivo das Forças Armadas, como fuzil 762 ou granada, ataque a caixas eletrônicos, proibindo a circulação de bens, dificultando a atividade policial, uso de barricadas, todas essas condutas típicas dentro da Lei 13.260, equiparando como se fosse um ato de terrorismo, sem chamar nenhuma organização criminosa de terrorista, mas pela grave lesão que causa na sociedade, e estando dentro da lei antiterrorismo, para que possa ser punido adequadamente de maneira proporcional. O vice-líder da oposição na Câmara, Sanderson, do PL, saiu em defesa do texto de Derrite durante a tarde. O texto atende os anseios da população brasileira. E é isso que interessa. Não tem nenhuma possibilidade da soberania nacional brasileira ser atingida, ser afetada. Para o presidente da CPI do crime organizado, instalada na semana passada, senador Fabiano Contarato, do PT, a mudança deveria ter sido feita na lei de organização criminosa. Quando você fala que um determinado local está com terrorista, você está falando que todo mundo naquela comunidade é terrorista. E o que tem lá são criminosos, que tem que ser tratado no âmbito da segurança pública como criminosos. Então eu sou favorável a que coloque numa lei, na lei de facção criminosa, na lei de organização criminosa, todo o rigor. Pena de 20 a 40 anos, insuscetível de anistia, graça, indulto, inafiançável, imprescritível, mas se você assim o faz dentro da lei de terrorismo, mesmo não chamando, não colocando como terrorismo, vai ocasionar essa insegurança jurídica. Para o promotor Lincoln Gaquia, que atua há mais de 20 anos no enfrentamento ao PCC, o texto de Derrite tem pontos que prejudicam a investigação de facções. Então, não é esse o problema, né, de classificar ou não de terrorismo. Eu acho que a gente precisa, sim, de ter uma legislação mais dura. Tanto o governo quanto o substitutivo do relator, eles poderiam ter optado pela criação de um tipo penal próprio para essas facções, organizações criminosas, com uma pena grave, que eu não defendo que as penas sejam brandas, mas o que está sendo feito, na verdade, é inserir uma conduta que não está na lei de terrorismo, e isso vai causar, me parece, que mais problema do que nós já temos instalado na questão da segurança pública. Bem, o projeto continua, pelo menos por enquanto, na pauta de amanhã da Câmara. E, claro, a gente vai acompanhar e traz todas as novidades dessa discussão, né, Renata? Sem dúvida, a gente te espera aqui. Elô, bom descanso.